a questão transgeracional, talvez até antes, por que não, né? Bem provável. Exato. E, assim, basicamente, eu sou uma pessoa que procura contribuir, né, no bem-estar, eu acho que da humanidade, como acho que todos os seres humanos que têm ciência, né, da nossa potência. E eu trabalho com as mulheres e o feminino há muito tempo. Desde os meus 21 anos eu me interesso pelo tema, né? Eu comecei a trilhar essa caminhada aqui. Às vezes eu me confundo um pouco com ela, né? Na medida do saudável. E depois aí de mais de 30 anos, no decorrer disso, eu levei esse trabalho com as mulheres para a universidade, né? Então, eu tenho uma formação em filosofia e mestrado e, em breve, doutorado em comunicação social. E os temas, né? Por exemplo, o meu TCC em filosofia foi sobre Ártemis e Atena, né? Eu dialoguei um pouco, claro, dentro de um trabalho muito, muito simples, né? Mas eu propus ali um diálogo entre as dimensões do apolíneo e do dionisíaco, né? Fazendo um paralelo ali com as deusas, né? Então, o mundo urbano no papel de Atena e toda a questão da racionalidade, e a Ártemis como um contraponto ligado ao pagos, ou seja, ao campo, à terra, né, e a questão instintiva. Não uma dicotomia, porque depois disso, mestrado e doutorado, sempre o meu trabalho, mesmo o meu trabalho com as mulheres, está relacionado com uma contribuição para a superação das dicotomias e das dualidades, para que não pareça um contrassenso, né? Eu trabalhar com as mulheres. O trabalho que eu faço com as mulheres é direcionado principalmente a gente reconhecer esse feminino, reconhecer essa dimensão masculina também, para que a gente possa lidar melhor com a gente mesma e com o mundo. Né? Então, foi uma opção que eu tomei, trabalhar com mulheres. Eu faço trabalho com homens também, a gente até falou sobre isso, né, Alberto? Exato. Mas eu acredito piamente que é muito saudável que as mulheres tenham um ambiente, um momento ali em que a gente possa trocar como mulheres. Né? Da mesma forma, eu acredito que os homens também, o trabalho que você faz com os homens, e o trabalho, aquele outro grupo que eu não me lembro agora, Guerreiros do Coração. Guerreiros do Coração é essencial, isso é arquetípico e faz parte da humanidade. Nós sempre fizemos esse tipo de movimento, né? No sentido de tratar dessas dimensões feminino e masculino e depois integrar as coisas. Está trabalhando do Jung, está no trabalho de várias pessoas, né? E está no meu trabalho também. Né? Só para fechar, meu mestrado foi sobre cinema e imaginário. Né? Eu analisei o filme Malévola e também os contos de fadas na Disney e para além da Disney, né? Na dissertação de mestrado. E agora, no doutorado, eu estou falando sobre Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora como uma integradora dos mundos. Né? Então, eu falo da potência imagética, a tese é justamente essa, a potência imagético-comunicativa do arquétipo do grande feminino. Né? Então, a Nossa Senhora como uma expressão desse arquétipo e, obviamente, ligar a todas essas divindades femininas, incluindo as deusas que nós vamos falar hoje, né? Que estão no trabalho do Roger, onde a gente bebeu, né? Teve o privilégio de beber do trabalho dele, conhecê-lo e tudo mais. E você com o seu trabalho, eu com o meu trabalho, né? Alberto, sempre em diálogo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não, com Desculpa certeza. essa introdução meio longa. E eu estou louco aqui para explorar você, porque, veja bem, eu trabalho com esse sociodrama das deusas gregas em cena, já foi 2009, 2010, e eu tenho mais, sei lá, mais de 50 já sociodramas, trabalhando as deusas,
as 6 deusas, conforme o livro do Roger Hugger, que é a deusa interior. Então, já vi muitas coisas e a gente está sempre aprendendo com as deusas. Cada encontro a gente aprende coisas novas e sempre tem mais coisas. Então, uma da minha ideia de trazê-la aqui para dividir um pouco do seu conhecimento com a gente é justamente a gente aprofundar e aprendermos mais e mais, porque parece que não tem fim. Né? Tá bem, né? Aí dá bem, né? Brincadeira legal, né, meu? Que a gente nunca chega no final, a gente nunca zera o jogo, né? Claro. Muito bom. Então, este encontro hoje, além de ser homenagem a vocês, mulheres, por esse dia maravilhoso, né, o Dia Internacional da Mulher, também, assim, a importância... Bom, a ideia é, no momento que o mundo está passando, essa pandemia, essa prisão que nós temos que nos restringir a nossa circulação, enfim, tentarmos escaparmos deste vírus, dessa pandemia, né? Então eu fiquei pensando, né? O que essas deusas que nós sabemos e para quem já estudou, estuda sobre os mitos, sabe que nos molda nossas vidas, dos homens e principalmente das mulheres. Então seria importante, né? E a ideia é trazermos essa reflexão, trazemos esta sabedoria muito antiga e o quanto pode nos ajudar hoje esses arquétipos, as manifestações arquetípicas do feminino, das deusas, pode nos ajudar a atravessar esse momento que é muito, muito complicado. Semanas atrás, eu fiz uma live com o Jax, lá de Santa Catarina, sobre o masculino, né, o masculino ferido, sobre o feminicídio, sobre o aumento da violência contra a mulher, enfim. Então, eu acho que é muito pertinente nós falarmos um pouco, né, os recursos que nós sabemos que esses mitos femininos trazem para nós, homens, e vocês, mulheres, né? Então, acho que a ideia é ir por este caminho, né? Bom, Paty, diante disso que eu estou colocando, você sabe, eu trabalho exclusivamente com as 6 deusas, porque nesse meu sociodrama, eu dou a oportunidade das pessoas a entrar nesses papéis, desses 6 arquétipos, e encenarem e se identificarem, primeiro aprender a linguagem destas deusas, conhecê-las, aprender a linguagem, e depois como se relacionar com elas, né? Com as pessoas nossos familiares, com as pessoas com quem a gente convive, e também se perceber essas manifestações dentro de nós. Tá? Então, para a gente começar assim, né? O que você pode estar trazendo para a gente? Primeiro, essa visão geral sobre, neste momento que nós estamos passando, né? E o quanto esses recursos podem nos ajudar. Tá. Bom, esse momento, ele é, assim, ficou até já lugar comum a gente falar que esse momento de pandemia, para as pessoas que têm o privilégio, né, de se preocupar apenas que não pode sair de casa, eu acho que é realmente um chamado para a gente olhar para dentro, né? Eu acho que alguém ligou o áudio aí de novo. Já desliguei. Quando você muta, me muta também. Aí eu estou voltando, vamos ver se a pessoinha... Perdão, ela vê. Não tem problema, eu fico de olho aqui. Tá legal. Então, assim, infelizmente, muitas das coisas, né, estão banalizadas, mas esse chamado para dentro, né, e não só para dentro de si, mas para dentro das famílias, para dentro das casas, né, da paisagem que a gente habita, que muitas das vezes, principalmente nesses centros urbanos, a gente tem... as pessoas muitas vezes ficam pouquíssimo dentro de casa, porque é um caminho absurdo, um tempo absurdo para chegar ao trabalho, né? Fica lá um tempão e depois um outro caminho absurdo para voltar, né, para casa. Então, claro, falando nessa perspectiva ou dessa perspectiva de pessoas que podem realmente se dar ao luxo, né, de contemplar esse momento como uma oportunidade para autoconhecimento. Ok.
as deusas, os arquétipos, elas estão aqui com a gente o tempo todo. Então, quando a gente estuda mitologia, não só a mitologia das deusas, a gente está aprendendo ali, ou reaprendendo, ou prestando atenção, indo por um caminho de narrativas, na verdade, de características também, que vão proporcionar um melhor entendimento sobre o mundo. Isso é um dos significados de mito, por exemplo, né? É claro que a gente tem várias aí definições, mas aqui, pelo menos a que mais me agrada é essa, que são narrativas, né? Para que a gente entenda o mundo. Bom, as deusas pertencem a essas narrativas, ou seja, elas são, né, personagens universais, no nosso caso, né, Alberto, hoje aqui, a gente está falando da cultura e da civilização grega, que é uma das bases da civilização ocidental, né? Então, é super forte, né? Claro. E a gente ter contato com esses mitos, com essas histórias e com as características dessas personagens, né? Destas personagens, é como se a gente lembrasse de coisas que a gente já sabe. Essa experiência que eu tenho nos grupos que eu já conduzi, né? E mesmo na minha experiência pessoal, né? Mas me diz uma coisa, Paty, já interrompendo você. Sim. Diante dessa situação, onde as pessoas têm que trabalhar em casa, têm que trabalhar online, usando tecnologia, né? Muitas pessoas estão saindo muito bem, estão se adaptando muito bem. Então, sim, isso mostra um pouco os recursos que uma das deusas pode nos dar para podermos enfrentarmos esse trabalho, né? Que deusa é essa? Você está puxando para a sardinha para quem está atrás de você aí, que eu já vi, mas tudo bem. Você já viu ela. Então, assim, né, que recursos, né, esta deusa está se manifestando e agora talvez sendo potencializada por esse grande desafio, né, que é trabalhar em casa, conciliar com as coisas da família, de casa, do trabalho, enfim. Entendi. É por aí. Sim, entendi. Bom, você está falando da Atena, né? Eu acho que não só ela, como... Deixa eu só virar um pouquinho a luz aqui. Não só ela, como todas as outras, inclusive deusas que estão no meu trabalho, que estão a mais, né, do que no trabalho do Roger, né? Elas podem sim contribuir. Na verdade, a Atena, ela é a deusa que rege toda a nossa mente, nosso intelecto, mas ela também rege, é legal que a gente não esqueça, até para ser justo e justa com a divindade, né? Ela rege a arte. A gente se esquece disso às vezes, que ela é a patronese, a protetora dos artesãos, né? E dos artistas, das pessoas que realizam as ideias mentais por meio das mãos, né? Então, a arte ela é muito importante. Eu acredito que nutrir essa Atena, abraçar a Atena em toda a sua plenitude, né? Pode ajudar também a gente a curar algo que, de novo, falando de centros urbanos, né? Se a gente está falando de tecnologia, trabalhar em home office, etc., é disso que nós estamos falando. Exato. Né? Que é o público que eu imagino que nós estamos tendo aqui agora. Claro. E ela está sendo incentivada, né? Ela está sendo, melhor, engatilhada a assumir Sim. esse papel, a esses desafios, né? Sim, total. E a oportunidade também é da gente olhar para a sombra de Atena, porque, voltando àquela questão que eu estava dizendo, das pessoas trabalhando loucamente, de não olhando para si, não olhando para casa, né? Para o lar, para a família, é uma das dores, uma das chagas de Atena. Né? Então, ela está super focada no trabalho, ela está super focada na carreira, ela está super focada no intelecto, em estudo, né? E muitas das vezes ela esquece do corpo, por exemplo. Né? Então, agora também é uma hora da gente acessar essa deusa que está sendo engatilhada, como você falou, né? E olhá-la também com uma generosidade. Quando eu falo olhá-la, olhar para a gente, né? Exato. Então, por exemplo, eu estou terminando a minha tese de doutorado.
um caminho saudável que eu estou encontrando aqui é o quê? Desenhar, cantar, pintar, Claro. cuidar do meu jardim, porque assim, a minha Atena está sendo muito exigida. Exato. Né? E se eu ficar só nisso, ali, apesar, né, dá para ver aqui atrás, né? Mas se eu ficar só nessa questão do intelecto, do mental, eu adoeço, Claro, né? claro. Então, agora, nesse momento, eu acho, por isso que eu falei da Atena como uma protetora dos artistas. A Isso. gente pode equilibrar, porque nós estamos em casa, né? Então, pesou alguma coisa, né? Porque é desgastante, é solitário, que também é uma questão de Atena, Exato. né? Assim como de Ártemis, né? Então a Agora, gente, sim. desculpa, pode falar para não E terminar. agora, assim, eu vou fazendo as perguntas, eu vou tentando encaixar assim, Patrícia. E a mulher que é esvaziada de Atena? Tem Sim. muito pouco dessa deusa, só que ela tem que Uhum. ficar enclausurada, tem que tentar trabalhar pelo computador, tem Sim. que, enfim. E aí, como é que ela? E aí ela defronta com a sombra dela de Atena, né? Sim, total. Porque agora a gente está sendo exigido também nesse sentido, né? Então aí nesse caso a gente precisa o quê? Precisa buscar uma outra deusa para ajudá-la, né? Sim, sim, total. Bom, tem várias, né, Alberto? Eu Exato, acho com que se a certeza. gente sair das dualidades ali, vai Sim, depender, vai ser muito subjetivo, vai ser de mulher para mulher, né? exato. Marisa, zoeira. É, sagitariana, meu bem, não adianta, piadinha sempre Exato. vem. Mas, por exemplo, essa questão de estar esvaziada, né, e de se sentir assim incompetente, que pode ser que algumas Sim, pessoas estejam tendo esse tipo de sentimento, de sensação, né? Ela pode ser nutrida, por exemplo, por uma era que eu não gosto muito de usar essa palavra, usarei, empodera, né? Da sim. poder, da confiança, da estratégia, né? Bom, eu puxo a sardinha para a era porque eu sou simplesmente apaixonada por essa deusa que é muito Sim, injustiçada, né? Mas toda mulher tem essa rainha dentro de si, né? isso. Então é um exemplo de ajuda que De a ajuda. Atena pode receber, que é essa astúcia, essa esperteza, né? Que a Hera pode dar. Uma outra deusa, dependendo também, é a própria Afrodite, que tem uma autoestima, um amor por si mesma, uma criatividade também muito é, é, fora dos padrões, muitas vezes, né? Sim. Pode também ajudar, né? De novo, a gente olhando aqui para a luz dessas deusas, né? Porque se a gente pega uma Afrodite na sombra, ela está tendo que lidar com solidão agora, é muito difícil estar sozinha, né? Exato. Mas, de novo, né? Essas divindades elas são complexas, os arquétipos são complexos. Então, quando a gente fala, né, Alberto, tanto você com o seu trabalho como o meu, né, que, como eu falei, eles têm muita similaridade, né, os dois, né, Ah, e as suas distinções. A proposta é que a gente vá ali sem levar para o estereótipo, né, mas pegar essas características e reconhecer essas características dentro da gente. mas Então, então, Paty, vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais. Entendemos bem, então, a questão da Atena, o quanto ela pode ser eficiente nessa condição hoje, né? Que uhum, inclusive na parte profissional está exigindo dela, mas a Hera, o que a gente pode explorar mais dessa deusa que está ligada ao poder, né? Mas também é uma deusa muito ferida que nós sabemos, né? Hoje em sim, dia a Hera é uma deusa, uma das mais feridas, né? Hoje em dia. sim. Então vamos falar um pouquinho da Hera para a gente explorar um pouquinho, para depois a gente vai caminhando para as outras. Sim, tá bom. Bom, então a Era, como eu falei, eu sou apaixonada. Eu tive um espaço cultural chamado Era Mágica, com H Claro. né, no E ó, começo. o meu sociodrama não fica bom se não tiver a Hera, porque a Hera é o que movimenta, A Era né? no caso do meu trabalho, a Era é onde a gente quer chegar, porque dentro da perspectiva da Era curada, ela é a íntegra, ela Exato. compõe todas as divindades.
né? Ela é composta, perdão, por todas as divindades, porque ela é uma grande representante desse grande feminino, desse arquétipo, né? Então, se a gente olha o trabalho do Roger, né, que é a fonte primal ali, a gente tem, num mundo pré-patriarcal, né, pré-Zeus, pré-olímpicos, a gente vai ter uma grande mãe no centro de um círculo, né, rodeado ali por aspectos desse arquétipo, né? No caso do Roger, grande mãe, no caso do Eric Neumann, a gente vai ter o grande feminino, que eu gosto muito, porque a gente vai além da mãe, né? A Hera, então, ela é uma representação, uma expressão desse arquétipo. Então, como essa grande deusa, ela é a senhora da vida, a senhora da morte, ela é a esposa, mas ela também é a rainha, que é soberana, eu adoro essa palavra, né? Ela é, como eu já falei, muito estrategista, ela é muito esperta. Nos mitos de Hera, a gente vai ver que ela é a mais bela das deusas, ela é a mais bonita, ela é a mais poderosa, ela é a mais tudo. E ela tem uma característica muito legal, que poucas vezes a gente lembra, que ela é tríplice. Então, a gente vai ter a deusa Hera como uma donzela, como uma matrona, uma mãe ali, uma rainha, né? E vai ter a face dela também de anciã, né? Ou ligada a essa questão quase da Perséfone, né? E quanto a esse papel inferior. de Hera, neste momento de pandemia, o quanto esses recursos podem ajudar as mulheres, né, a assumir esse poder, né, diante disso tudo que está se passando, né, ela assumir esse papel e comandar as coisas, né, da sua vida, né? A Hera, ela é um sol, né? Se a gente for pensar, ela é uma grande consciência, porque quando a gente está caminhando por esse, vamos imaginar a vida como um grande espiral, né? Ou um círculo, mas um círculo espiral. Então, a gente vai conquistando essa era interior, né? E aí a gente vai partir para um outro estágio dessa busca. Então, agora, nesse mundo muito estranho, né, em que a gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira, né, a gente está meio perdido, né? A humanidade tá sendo a cultura e a sociedade, que são palavras de Hera também, né? Sim. A sociedade, né? Está sendo desconstruída aí. Eu acho, Alberto, que hoje em dia, quando eu trabalho com mulheres mais novas, tá? Mais jovens, eu percebo que a era delas ela está um pouco diferente. Pode até dar uma pontuação baixa, se a gente for pensar no questionário do Roger, que eu ainda uso, né? Mas eu cheguei a falar para ele, na última vez que eu o vi, né? Que eu achava que era necessário rever aquele questionário, porque ele estava datado, ele é um questionário dos anos 80, o mundo é outro hoje, as mulheres são outras. Então, algumas perguntas ali para as mulheres mais jovens perderam um pouco o sentido, né? Mas uma vez eu perguntei para ele sobre o questionário. Certo. Ele falou para mim: olha, aquele questionário só é para mostrar um caminho. Sim. Não se prenda muito ao questionário. Exatamente, exatamente. E só mostra um caminho. Perfeito, perfeito. Então, mas o pessoal ama fazer um testezinho, né? Baixa a revista nova ali, a revista Capricho no Povo, aí viu um questionáriozinho, um testezinho, já fica louca, né? E leva muito em consideração, né? Mas é muito interessante, porque num trabalho que seja de final de semana, por exemplo, no final desse final de semana, o resultado está completamente diferente, né? Porque o caminho lá vai abrir, vai trazer questionamentos essenciais, porque só uma coisa para completar. A Hera, ela é uma deusa que, se a gente for pensar, ela vai despertar mais na maturidade. Você vai ver raríssimas vezes você pode ver uma criança, uma menina que já tem uma potência de Hera ali, né? Exato. Mas ela vai aflorar. Ela tem um potencial de aflorar e se fortalecer na maturidade, né?
Então, se a gente pensar aí, mulheres depois dos 42, É, 50 anos, né? E muitas é, acabam se divorciando para rever o que é essa era que estava muito atrelada a ser esposa, etc. é a Aí, deusa, é a pode deusa falar. mais tarde, é a última deusa a chegar, né? É a Exatamente, última né? deusa a Então, chegar. até porque é uma rainha, se a gente for pensar nisso, né? Exato, Tem toda uma jornada aí para ser, uma jornada da heroína para ser trilhada, né? exato. Então, voltando à questão de hoje, o que a era pode ajudar é justamente reconhecer a sua potência, reconhecer o seu poder no mundo. E detalhe, assim, eu cruzo muito a era com o signo de Leão. Por isso que eu falei, a era é um sol, Sim, né? Porque é uma rainha, consciência e tudo mais. Então, se a gente pensar numa boa rainha, ela é soberana, ela é a pessoa mais poderosa daquele reino. No entanto, ela só será uma boa rainha se ela for generosa com o que está ao redor dela, com o reino dela. Isso é uma frase do Roger, que eu nunca vou me esquecer dele sim, falando, exato. né? Então, essa generosidade com si mesmo, com o seu reino interior, né? É uma frase que eu repito muito para as mulheres, Alberto, tanto nos atendimentos individuais que eu faço, como Sim, nos círculos, que agora eu estou meio num sabático ainda de círculo de mulheres e de trabalhos com claro. grupos, por conta da tese, mas o que eu falo muito é seja boa com você, porque é algo Claro. que é uma chaga feminina, tá? É uma chaga das mulheres, né? Bom, sim. Então acho que basicamente é isso. Desculpa. Beleza, ótimo. Bom, falamos então de Atena, de Hera, são duas deusas que se dão melhor no mundo patriarcal, né? Diante de outras. E tem uma terceira deusa que também se dá razoavelmente bem no mundo patriarcal, que é a deusa mãe. Então, diante dessa pandemia, e a deusa mãe? Como é que ela fica? Quer dizer, ela já está em casa, em volta dos filhos. Eu acho que a Deméter, né, de quem a gente está falando aqui, ela dentro dessa ideia que você falou de deusas que se dariam melhor, né, dentro Entre desse mundo aspas. patriarcal, entre aspas, fecha uma tríade, né? Isso. Porque a gente vai ter aí alguns trabalhos, né, feministas inclusive, falam sobre que eu até escrevi isso na minha dissertação. A mulher ela nasce, aí ela é filha, aí ela se torna esposa e depois ela se torna mãe. E muitas das vezes ela perde função. Se a gente for falar num mundo mais tradicional, tá? É, então, a Atena, dentro dessa perspectiva de filha, ela é a filha predileta de Zeus. Aí a gente tem a Deméter, que é a grande mãe, a mãe do trigo, né? A mãe do grão, que é o que significa o nome dela. Sim. E a mãe de tudo, a cuidadora, a nutridora. Né? Então, assim, também na verdade está diferente, né? Essa expressão do arquétipo por conta de que poucas mulheres são só mães, né? Exato. Donas de Mas casa. veja bem, diante do cenário hoje, a mulher tem que ficar em casa, trabalhar Uhum. em casa, próximo dos filhos. Ela está sendo gatilhada novamente a questão da maternagem, não? Porque Tá. está ali junto com os filhos, está trabalhando, os filhos estão lá, tá. Então tem como administrar isso. Isso está despertando essa Deméter nas mulheres? Eu acho que está despertando tudo da Deméter, não só a mãe, como também o questionamento a respeito da maternidade, né? Porque Exato, algumas mães, algumas mulheres têm filhos, mas não são mães. Fica aqui a provocação, exato. né? É. Não, É, mas o cuidar, né, do outro, né? Do cuidar do mais é, frágil. Uma vez eu fiz um. nutrir, educar, né? Nutrir de tudo, né? Só para Nutrir de você ter uma amor, nutrir de ideia, educação. Paty, uma vez eu fiz o trabalho das deusas numa AMA, né? Aqui em São Paulo, e Sim. tinha umas 50, 60 pessoas.
Uhum. 80% dos profissionais lá se identificaram com Deméter. Então, e essas Deméter estão nos hospitais, estão cuidando das pessoas. E o quanto essa manifestação arquetípica dessa deusa, neste momento que estamos passando, é muito importante, é fundamental. E de mãos dadas com a filha dela, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Exato. Mas essa coisa da nutrição, de cuidar, é realmente uma característica sensacional da Deméter, uma característica natural dela, né? Mas, como a gente está falando hoje, num dia especial para a questão da mulher, né? Saber cuidar, porque na natureza a fêmea, quando tem filhotes, ela primeiro se alimenta, depois ela vai alimentar os filhotes. Eu acho isso muito saudável, que é uma coisa que na nossa espécie algumas vezes se perde. Então, isso até para os terapeutas, para os cuidadores, para as cuidadoras. Hoje a gente está tendo que enfrentar isso. Claro. Por quê? Os profissionais, eles precisam de muito cuidado para que eles possam cuidar melhor do outro, né? Você vê todos os protocolos, né, de segurança que a gente tem hoje nos hospitais e tudo mais. Então, a Deméter, eu gosto de falar dos aprendizados, sabe, Alberto? Sim. O aprendizado dela é justamente isso, equilibrar essa potência de cuidadora, equilibrar essa potência de nutrição. E agora, as mulheres que estão em casa e estão se deparando com as crias, né? Vamos pensar numa Atena que deixava a criança na creche de manhã, ia para o trabalho, pegava à noite, né? Não sabia o que era brincar com seu filho, não sabia o que era alimentar uma criança, né? Claro. Delegava isso para outras Deméters, Exato. né? Muitas estão descobrindo a maravilha, né? Que é cuidar. Eu não sou mãe de barriga, eu falo, né? Eu não sou mãe de barriga, mas eu sou muito cuidadora, né? E é sensacional você descobrir a cozinha, você descobrir se alimentar melhor também, né? Que é tudo coisa de Deméter aí, né? Mas eu acho que a coisa principal, que é o aprendizado da Deméter, por conta da filha, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Por conta da história dela com a filha, é justamente saber nutrir essa individualidade, cuidar de si para cuidar, não o egoísmo, mas uma individualidade saudável, né? Para poder a história da máscara, põe a máscara primeiro no avião, né? Eu não sei o que eu ouvi falando isso esses dias, mas é corretíssimo, né? Primeiro você coloca a máscara em você para você ajudar uma criança, ajudar quem está precisando. Eu acho que isso é um aprendizado para você ter uma Deméter poderosa, uma Deméter rumando para a era, sabe assim? E a gente indo para o hoje, essa questão dos profissionais que estão cuidando, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, né? Quanto eles precisam primeiro se protegerem, né? Estarem protegidos, né? Para poder aí sim ajudar os outros, né? Ter essa consciência e ter essa questão. Muito bom. Bom, antes de falarmos da filha de Deméter, que eu sei que você está louco para falar dela também, eu também. E o vírus? O vírus. Que tem ele. Que deusa, que natureza foi essa que trouxe esse vírus para este mundo caótico, para esse caminho que o mundo estava indo, ou está indo ainda, não sei, né? Que deusa rege esta natureza que fez, de alguma forma, aparecer este vírus, né? Que perguntinha capciosa, né? Mas tudo bem. Né? Mas, eu estou aqui te provocando, pai. Eu sei, te conheço. Bom, se a gente olhar, né, falando ainda de mundo urbano, essa loucura toda, aliás, eu recomendo muito um filme que trata, não assim diretamente sobre isso, mas que dá uma baita chance da gente refletir sobre desequilíbrio, né, e cura, e vida, e morte, é o The Dig, a escavação, está no Netflix. Sim. É
Eu assisti. É maravilhoso. Não é maravilhoso, Alberto? Muito, muito, muito. Maravilhoso, Vale a pena, né? vale a pena. E tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando agora, né? Então, claro. Voltando, se a gente pensar nessa loucura, né, que se transformou nas nossas vidas, eu sempre falo, né, eu amo planta, eu vivo rodeada de planta. Tem muito livro aqui, imaginem assim 5 vezes mais planta, é o que tem aqui em casa, né? Então, eu falo que eu tenho uma florestinha, eu tenho o privilégio, né, de ter uma florestinha para sobreviver no urbe, né, na cidade. Nossa, rolou um pau aqui dos meus cachorros. Exato. É a Mas, natureza. então, para a gente sobreviver a tudo isso, a gente está em contato de alguma forma, sabe? Que seja uma violetinha ali, para a gente acompanhar esse outro ritmo que a natureza selvagem tem, né? Que é uma natureza humana também, porque a gente faz parte, né, disso. Mas o que a Então, Artemis traz aí para a gente? Olha, a Ártemis, ela vai puxar a orelha. Ela é uma deusa muito brava. A gente, né, tem às vezes um romantismo em cima da Ártemis, mas eu lembro sempre de um caos, acho que vai ilustrar bem o que você está perguntando. Eu fui para Curitiba conduzir um círculo das deusas, né? E aí a gente fez o sociodrama no final, né? As mulheres foram se colocando nos templos e tudo mais, e de repente eu vi que o templo de Ártemis estava lotado. E a dupla de Ártemis no meu trabalho é a Atena, né? Do Roger também, né? Só muda a Deméter, Afrodite, Hera, Perséfone, né? E aí elas começaram a falar, elas estavam com ódio, não era nem raiva, Alberto, era uma fúria, não é ódio, é fúria, né? E eu lembro que as Atenas, elas estavam assim, tipo, em Curitiba, que a Curitiba tem todo um imaginário próprio, né? E aí as Atenas ficaram assim, em choque, né? E eu estava rodando pelos templos ali, né? E elas estavam muito bravas. Não, porque vocês estão destruindo a minha casa, né? A Ártemis fala, a Ártemis, essa deusa do mundo selvagem, essa deusa dos ciclos femininos, essa deusa da vida, morte e vida, né? Da caça, que também protege os caçadores e as caçadoras. E eu lembro que eu peguei uma maraca, peguei o meu maracá, e comecei a bater o meu maracá, fazendo um ritmo, e bater o pé no chão. E aquela cadência foi acalmando as Ártemis, e elas entraram nessa dança, né? Então, da fúria, a fúria foi para o corpo, que é uma coisa de Ártemis, né? Foi para o corpo, e entraram no ritmo, os outros templos entraram no ritmo junto. Então, por que eu escolhi essa história para ilustrar? A gente está sendo chamado a olhar os nossos ritmos, os nossos ciclos. E o vírus, né, que a gente não sabe direito qual que é a natureza dele, ninguém sabe nada, eu não fecho com nenhuma ideia, tá? Eu acho que é saudável a gente ficar na pergunta nesse momento, né? Essa questão, não é o vírus, essa questão veio nos chamar a atenção justamente o que nós estamos fazendo nas nossas vidas, com as nossas vidas, com a vida do outro, com o planeta e etc. Né? Porque é muito confortável, Alberto, é pseudo-confortável, uma ilusão, na verdade, que esse mundo cheio de maravilhas que a gente tem, de facilidades, né? Ele é só positivo, porque a gente não sabe usar ele muitas vezes. Né? Então, mas diante do que nós estamos passando, eu poderia dizer que pode ser isso que está tudo acontecendo pode ser um chamado de Ártemis para podermos olharmos de volta para o interior, para as florestas, para o contato com a natureza, o quanto está doentio viver em grandes cidades, viver esse modo de vida, né, dita como civilizada, né, quanto está nos levando à morte. E pode ser, então, uma manifestação de Ártemis
para chamarmos as pessoas para voltar para o campo, para voltar para contato com a natureza? Pode ser por aí? Total. Né? E com a própria natureza. Por isso que eu falei de ritmo. Isso. Ritmo é a base da ciclicidade. Exato. Ritmo é tudo. O mundo, se a gente for olhar nos mitos, muitas vezes os mitos de criação estão ligados à musicalidade e ao ritmo. E a Ártemis, vamos lembrar de um tambor, da batida do coração, dos nossos corpos. Né? A gente, quem vive em mundo urbano, a gente está à base de remédio, nós estamos drogados, entendeu? As mulheres não reconhecem os seus ciclos muitas vezes. Então, eu acredito nessa oportunidade de olhar para tudo isso dessa forma, tá? O que a gente está comendo, o que a gente está fazendo com o corpo, o que a gente está fazendo com o que está do lado da gente, o outro, né? Então, a Ártemis ela é uma expressão de um outro arquétipo, que é um arquétipo reconhecido, né? Pela Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres Correm com os Lobos, que é a mulher selvagem. Então, ela é a própria natureza. A Ártemis, eu coloco dessa forma, que é uma expressão desse arquétipo. Então, quando a gente fala de mulher selvagem, a gente está falando do uivo, a gente está falando... Tem uma coisa linda, bem rapidinho, porque eu acredito no poder da história para a gente acessar as coisas, né? Eu não gostava tanto de mitologia. Mas uma das histórias que a Clarissa conta sobre a mulher selvagem, né, é um aspecto dela que é uma velha muito velha que anda pelo deserto recolhendo ossos. E ela vai recolhendo os ossos e limpando esses ossos, né? Quando ela tem osso suficiente, ela para na frente de uma fogueira, né? E ela vai limpando e cantando uma melodia e limpando esses ossos até que eles fiquem bem branquinhos, até que não reste nada de carne e de uma vida que já foi, né? E aí, quando está tudo limpinho, ela pega e joga esses ossos no fogo e continua cantando, né? E dali surge uma nova vida. Tem umas ilustrações lindas a respeito dessa história, que é um lobo saindo, né, dessa fogueira. Então, agora, assim como a gente está vendo uma oportunidade de mudar algumas coisas, está difícil, porque a gente está apegado. Cada um tem um apego, né? Na hora da gente recolher os nossos ossos, reconhecer esses ossos, né? Limpar, ou seja, desapegar, né? Desintoxicar, tirar, descarnar, né? Que é uma palavra forte, né? Mas de algumas coisas, para que a gente cante em cima da essência, que são os ossos, né? E venha uma nova vida. Então, eu acho que é um ensinamento de Ártemis, é um ensinamento da mulher selvagem, né? Perfeito. Daquela que sabe tudo, que é um outro título que ela coloca também, que eu adoro, eu acho sensacional. Bom, Paty, diante desse cenário da pandemia, temos a morte. Uhum. A morte está aí batendo na porta de todas as famílias, no mundo inteiro. Então, sim, aí entra a manifestação arquetípica de uma deusa, né? Que é a Perséfone. E aí, sim, é um rapto? O que está acontecendo? Né? Eu não sei, eu acho que agora é a hora da Perséfone como rainha do mundo inferior. Pegando um gancho no que eu falei sobre a mulher selvagem agora, a gente está tendo que olhar para a morte. A gente está encarando, que é outra coisa que no mundo urbano a gente vira cara, a gente se acha eterno, a gente enche a cara de botox para se enganar de que a gente não está envelhecendo, né? Nada contra, tá? Vocês verem, eu gosto de maquiagem, a minha Afrodite está por aqui sempre. Mas eu acho que agora é a hora da gente olhar para a questão da finitude, a questão da transformação, né? É uma tragédia, porque eu acho que não precisava ser dessa forma. Mas olhando de uma forma mais metafísica, mais do mistério, etc., vai ver que é dessa forma que a vida está fazendo a gente entender algumas coisas. Exato. Por meio da morte, porque
quando a gente não perde, eu não perdi ninguém próximo nessa pandemia, tá? Graças aos deuses, né? Eu levei um susto, né? O ano passado, antes da pandemia, né? Mas foi uma oportunidade, eu fui muito abençoada, né? E estou aqui, fortuna, né? Me fortalecendo, mas agora se a gente não está perdendo alguém, se a gente não está com isso, a gente está com medo de perder. Exato. Né? Então, é uma sensação que muitas pessoas não estavam, que tem tudo a ver com o mito da Deméter com a Perséfone, dessa mãe, dessa filha, da mãe da vida, com uma filha que era uma primavera, vamos imaginar a primavera, uma potência de vida ali, no auge, né, do potencial, que de repente é raptada, né, pelo Deus do mundo inferior, pelo Deus que rege a morte, e essa, toda a jornada que se estabelece ali, né, ela se torna uma deusa dos mortos também, a deusa das sementes. Então, a gente tem de um lado a deusa do grão e outro lado a deusa da semente. Né? Você olha para uma semente, se você gosta de plantas, se você está inserido nesse Paranauê da terra, né? Você sabe que ali tem vida. Você pega uma sementinha de limão e você fala, nossa, aqui dentro tem uma árvore, né? Mas para muitas pessoas, principalmente quem está no mundo urbano, né? Que a gente está conectado em outras coisas, não desconectado, mas conectado e conectado em outras coisas, você não vê essa potência de vida numa semente, né? Então, esse chamado agora, esse momento agora é para a gente também olhar a potência de vida na semente. Então, agora, a gente está meio Deméter nesse sentido, porque muitas pessoas estão completamente desconstruídas, né? Desmanteladas, melhor dizendo, né? Porque perdeu aquele êxtase contínuo de muita luz o tempo todo, de muita informação o tempo todo, de uma ilusão ou uma sensação de vida o tempo todo, e a gente está tendo que lidar com todos os assuntos perséfnicos, todos os assuntos de Perséfone, né? Isolamento, doença, violência doméstica aumentou. Exato. Claro. Né? São temas de Perséfone. Né? É assim, e para as mulheres que entram em contato com este mito, que entram em contato com essas energias, e às vezes pelo lado, vamos dizer assim, mais difícil, que é a morte, né? O quanto isto pode ajudar a estruturar esta mulher. Porque é uma deusa que a gente sabe, ela circula nos dois mundos. Sim. Ela é a rainha do mundo avernal, mas ela tem passaporte e crachá para vir para o mundo superior, né? E então ela tem essa como é que podemos dizer, essa transição, ela tem essa permissão de subir ao mundo, né? Esse nosso mundo, né? E trazer a sua ajuda, as suas curas. Né? Então, diante disso tudo, a mulher tem esse potencial, né? De ser também uma curadora, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento. Né? Uhum. Qual é a pergunta, Alberto? Fiquei aqui contemplando e visualizando a Perséfone aqui. Não é nem a pergunta, é assim, só reafirmando, porque a importância de a mulher encontrar a sua Perséfone, né? Diante deste cenário de dor, de sofrimento, né? Mas que ela tem a prerrogativa de subir, né? De ir para um mundo superior também. E não ficar só no mundo do sofrimento, da dor. Sim. Isso tem fim, isso tem permissão para ir para um outro, e sair desse estágio, né? Eu acho que não tem como a gente descobrir os tesouros da gente sem a gente sujar as unhas, né? É uma ideia aí que o Jung falava de um outro jeito, isso. Mas eu acho que a Perséfone é aquela que suja as mãos. E ela, de novo, a questão da ciclicidade, né?
Acho que a história da mulher selvagem serve aqui também, Alberto, porque não tem essa. Eu acho que dentro dessa ideia da Perséfone, não tem assim, o mundo inferior é ruim, é o mundo da dor, e o mundo superior é o mundo legalzão, porque nós estamos falando de ciclicidade. Isso. O próprio ciclo feminino, o ciclo menstrual, ele fala sobre isso, né? Então, você tem ali a ovulação e você tem o sangramento, né? E a coisa não para. Quer dizer, para depois quando você entra na menopausa, que é o meu caso, né? Cessa, e aí essa ciclicidade ela se torna impalpável, mas ela continua acontecendo dentro da gente para algumas mulheres, né? Eu diria para todas, porque a gente não tem um cuidado em toda a vida para falar sobre isso, mas é um exercício. Voltando a Perséfone. Eu acho que observar essa ciclicidade natural da vida dá essa capacidade para a gente transitar pelos mundos, porque não tem assim, amanhã eu vou ficar super legal, depois de amanhã eu vou ficar tristinha. É muito controle, né? É o lado negro da era, vai. Uma sombra da era, né? Achar que você vai controlar tudo. O trabalho com as deusas não é uma pílulazinha, da felicidade. Não existe, no trabalho de autoconhecimento, no trabalho terapêutico, não existe pílula da felicidade. Claro. Eu desconfio de quem fala isso, tá? Mas então, aí a sabedoria, a sabedoria de Roger, perdão, aí a sabedoria de Roger foi muito inteligente, que é a questão da roda das deusas. Na verdade, exatamente, é a soma das características de cada uma delas, né? Sim. Que está à disposição dos homens e das mulheres. Tá? Depois queria falar também um pouco sobre a influência delas nos homens, mas a importância da roda das deusas, né? Que a mulher tem esses recursos, né? Para ajudar a atravessar esses momentos difíceis que todos nós estamos atravessando e vamos atravessar aí. Bom, então, agora podemos já buscar... Posso só completar a questão da Perséfone? Fortalecer uma coisa dessa questão de transitar pelos mundos. A Perséfone, ela faz isso. Então, quando ela sobe, ela traz a potência, ela se junta com Deméter, e tudo floresce, tudo frutifica, e chega a hora que ela vai voltar lá para o submundo. Esse é o trato, 6 meses aqui, 6 meses no mundo inferior, né? Então, se a gente lembrar, todas as mulheres, dessa nossa capacidade de transitar pelos mundos, ou seja, não querer ficar só, sabe, ou só trabalhar, ou só cuidar do filho, ou só reinar, mas olhar, entrar para dentro de si, fazer toda aquela questão de limpar os ossos, para voltar renovada. Então, para mim, uma das questões mais delicadas a respeito das mulheres que vivem nos mundos urbanos é se reconectar com essa questão da ciclicidade. Muito bom. Paty, eu queria depois da última deusa, eu queria abrir para as pessoas fazerem perguntas também, seria muito bacana, tá bom? Bom, claro. E ótimo. O amor? Onde é que fica o amor nisso tudo? Ela chegou! Chegou. Olha ela ali, ó. Tá. Ela tá só de butuca ali, esperando. É verdade. Né? Bom, a Afrodite, né? Querida Afrodite, amada Afrodite, tão presente e tão ausente ao mesmo tempo, né? Exato. Eu acho que ela é a deusa mais estereotipada, se a gente for pensar. A gente vê um pedaço dela, né? Na maioria das vezes. Então, a questão da beleza, da vaidade, do corpo perfeito, da conquista, da sedução, né? Mas ela também é uma deusa da paixão pela vida, né? Ela é isso, ela é a vida, ela é os hormônios saindo pelo olho, né? Quero viver, quero dar a vida, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia, essa paixão pela vida, né? Fazendo um paralelozinho com a Perséfone, então a gente falou dessa questão da dor, de saber lidar, de transitar. Eu acho que quando a Perséfone
Eu não acho, não. Tá em mito também, né? É. Se a gente for pegar... a gente pega o mito de Eros e Psique, a Perséfone e a Deméter estão juntas naquele mito, né? Se a gente pega... Meu Deus, fugiu o nome agora. Daqui a pouco vem. A gente tem um outro mito também, em que Perséfone e Deméter, elas dividem Eu estou com Apolo na cabeça, não é Apolo. Meu Deus, é um cara maravilhoso lá, um lindão da mitologia grega, que fugiu o nome do cara agora na minha cabeça. Mas... Uma hora ele vem. Na hora ele vem. Ele é até meio sinônimo de homem muito lindo. Se alguém souber aí, tiver algum chat, coloca aí para mim, porque eu realmente esqueci. Então, a Afrodite, ela dá uma leveza, ela pode dar, de novo, a potência luz dela, a potência curada dela, ela pode dar uma leveza para esse momento. Porque ela é muito engraçada, ela é muito dane-se, né? Apesar dela ter essa coisa da vaidade, etc., ela é muito autoconfiante, né, Alberto? Sim. Eu falo que a Afrodite, quando ela está nutrida numa mulher, ela não vai se espelhar numa outra mulher. Ela vai olhar para si mesma e vai identificar a beleza dela, né? Então, ela não precisa ser... Uma das maiores Afrodites que eu já conheci na vida era uma menina completamente fora dos padrões de peso, de corpo, sabe? Ela era baixinha e era uma Afrodite, né? Eu falo, né? Ela saía florzinha, assim, quando ela andava, né? Detalhe, a Afrodite não é só isso. Eu me vejo muito Afrodite, muitas vezes. E eu não sou exatamente uma mulher que vou falar, nossa, olha que Afrodite, eu não sou delicada, né? Eu tenho uma baita tatuagem no braço, né? Então, mas eu acho que encontrar essa beleza em si mesma é muito importante. Para quê? Para que a gente estabeleça um relacionamento melhor com o outro. Né? Parece banal, mas não é. Infelizmente, a gente está banalizando algumas coisas, como eu disse no começo, mas a gente só consegue amar o outro quando a gente ama a si mesmo. E a Afrodite, ela dá esse potencial para a gente, né? De uma forma autêntica. Tá? Eu acho que é um dos recados dela. Que bom, que bom. Mas, diante desse cenário que nós estamos, redes sociais, distanciamento, e isto vai contra as características de Afrodite. Sim. Né? Ela é a deusa do relacionamento, ela quer estar se relacionando, quer estar encontrando as pessoas, quer estar mostrando o seu belo corpo, né? Enfim, ela está sendo muito sacrificada também diante do que nós estamos passando hoje. Né? Então, e a mulher tem que encontrar, né, alguma forma, então, de poder não deixar ela entrar no vazio, né? Por exemplo. Eu acho que a Afrodite está sendo desafiada, mas como ela é muito esperta também, ela é muito espertona, ela dá um jeito, né? Então, se ela não está conseguindo se encontrar com o outro, ela vai fazer um encontro virtual com maior tranquilidade, né? Então, o desafio agora é esse, né? Manter essa... Como diz a minha sobrinha, ela fala que eu sou uma borboletinha social, né? Que eu converso com o vizinho, né? Uma coisa meio socialzinha da Silva. Sim. Mas dá-se um jeito. Eu acho que a Afrodite, ela tem muito isso, ela é muito criativa, né? Então, ela está sendo desafiada, mas a Afrodite, ela diria, não pode ir para a academia? Malhe em casa, meu bem. Não pode encontrar, não pode tomar um vinho com alguém em determinado lugar? Tome em casa, meu bem. Sabe? Eu acho que ela tem uma coisa assim, meio de se bastar também, porque ela gosta dela, né? Ela tem uma relação boa com ela, né? Então, eu não a vejo... De novo, nós estamos falando dela nutrida, dela de boa, né? Claro. Mas, se não, eu concordo com você, é quase um sacrifício mesmo. Né? Bem. Bom, Paty, falamos então um pouquinho de Atena,
Hera, Deméter, Ártemis, Perséfone e Afrodite. Então, eu gostaria de abrir as pessoas que queiram fazer perguntas, tá? Para a Paty ou mesmo para mim, tá? Que a gente possa esclarecer um pouco, debatemos um pouquinho sobre esse tema tão interessante e para que a gente possa trazer para a consciência quantos recursos nós temos nessa roda das deusas. Quer dizer, a Paty tem outras deusas ainda, só estamos falando aqui de 6 deusas. Vamos ver se dá tempo de falar de mais alguma outra deusa, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, se alguém se interessa, né? Bom, eu vou fazer então, Paty. E os homens? Como é que ficam os homens diante dessas deusas? Eu acho que de forma diferente essas deusas todas estão presentes na vida deles, né? Na vida de vocês, na verdade. Né? Então, os homens vão agora, como estão mais em casa também, eles estão tendo a oportunidade de se deparar com essas características, né? Arquetípicas nas mulheres que convivem com eles, né? Então, a gente falou de mães, mas a gente pode falar dos pais também, que estão ali encarando seus filhos, Sim. né? E eu acho que todas elas, assim, do mesmo jeito que nós mulheres, a gente se beneficia muito em estudar e vivenciar os deuses, né? A gente tem o trabalho da Jean da Bolen, que fala dos deuses dos homens, mas dá para a gente também trabalhar com eles, né? Já fiz esse trabalho. Reconhecer essas deusas faz você compreender a outra no sentido, né? Nesse sentido. E, por exemplo, as mães, um homem compreender sua mãe é uma bênção divina, né? Porque ele vai curar muito da alma dele ali, né? Ele vai, falando do transgeracional, a gente vai curar algumas chagas por meio da compreensão, Claro. né? Então, olhar para as mulheres que estão do lado dele ou mulheres que fazem parte da vida deles, identificar quais deusas são, eu acho que pode ser muito, muito positivo. E porque isso vai reverberar também no modo de ser dos homens, não é só das mulheres. A minha própria experiência. Que deusa mais forte em você, Alberto? Então, para mim foi assim. Você acha? Foi uma grande descoberta esse olhar através da psique, do feminino, das deusas. Foi um grande presente. Minha relação com as mulheres, com a minha mãe, por exemplo, foi assim, da água para o vinho. Que legal. Por quê? Porque quando a gente tem agora este olhar, que é uma Deméter, que é uma mãe que se preocupa com aquele filho, quando você tem essa leitura, você tem um melhor entendimento, e aí você usa a linguagem correta. É um grande jogo de papéis. Então, quando o homem ganha essa capacidade de fazer a leitura para se relacionar melhor com as mulheres, facilita e muito a vida dele. Por isso que eu sempre falava para o Roger que esse trabalho das deusas o trabalho é para os homens. Claro, os homens. Os guerreiros eu já tentei algumas vezes, já dei algumas indiretas assim para fazermos esse trabalho com os guerreiros, só com homens. Meu sonho é fazer esse trabalho das deusas com 40, 80, 100 homens. Sensacional. Seria fantástico. Eu acho animal, essencial, na verdade. Exatamente. Por quê? Porque quando o homem entende as características das mulheres e qual deusa está ali naquele momento presente, ele vai saber usar a linguagem. Imagine, você tem uma mulher Hera e você entra com um linguajar, com uma forma de querer se relacionar com ela como uma Afrodite ou como uma Deméter, né? É briga na certa. Não tem liga. Mas aí quando o homem ganha essa capacidade de entender e fazer a leitura correta
que mulher é aquela que está com ele, suas filhas, sua mãe, sua esposa, enfim, as suas funcionárias, as suas pessoas com quem você trabalha, por exemplo, e você ganha esta leitura, né? Facilitem em demasia a relação. Vai Ainda ajudar mais. muito. Né? Você é rodeado de mulheres, né? Sim, exato. Fui obrigado a aprender, né? Uhum. Por tantas Nada é por mulheres na acaso. minha vida, né? 3 filhas, minha esposa, sogra, minha mãe, né? Então já viu, né? São muitas mulheres. Então é muito importante para o homem ele aprender essa linguagem, né? Das deusas, aprender a identificá-las e aí sim ele vai saber como se relacionar com elas da melhor forma. Né? Claro, não dá para agradar sempre, não dá para agradar, mas facilita muito. Né? É. Quando o homem tem essa leitura e percebe que neste encontro, nesta relação, né, que Deus está presente ali. E aí, com a linguagem, facilmente, né, com a expressão corporal, facilmente a gente consegue identificar e vai usar uma linguagem mais correta, mais ideal, vamos chamar assim, né, para evitar conflitos, porque esse conflito entre homem e mulher é desde que o mundo é o mundo, né? Então é muito difícil isso, né? Então acho que não resolve tudo, mas facilita muito a nossa relação entre homem e mulher. E reconhecer essas deusas em si também, né, Alberto? Eu acho Nossa, que. Porque, assim, nós mulheres, de novo, as mulheres do mundo urbano, nós temos um masculino muito presente. Né? Para a gente sobreviver no mundo, é necessário que a gente. Por isso que a Atena é tão forte, né? Em exato. muitas mulheres. Então, a gente é chamada a expressar essa masculinidade, não é bem o termo certo, mas esse masculino no nosso cotidiano. Já os homens, há um tabu a respeito disso, né? Que está mudando, eu acho que em alguns aspectos. Eu acho que isso não significa que os homens devam ser femininos, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Claro, claro. Mas, da mesma forma que muitas mulheres conseguem trazer esse masculino para fora sem perder a sua feminilidade, entendeu? Sem perder o Sem feminino. perder. Para quê? Para que haja esse eros gamos, esse casamento sagrado interior dentro de nós. Interior dentro de nós é muito bom, né? Uau! Mas, então, para você ver como há realmente um tabu, um peso em cima do feminino, né? Exato. Porque é mais fácil você ter uma mulher que acessa esse masculino para sobreviver do que é mais difícil para os homens trazerem esse feminino, que não é uma coisa de mulher, tá? Claro. Então masculino é de homem e feminino é de mulher. Não é isso, tá claro para todo mundo aqui. Claro. Mas há um tabu. Se o cara Então, tem uma sensibilidade maior, se ele tem uma Afrodite que gosta de criar, é apaixonado, tem uma intensidade, etc., já fica esquisito, não faz orna, parte. Faz né? parte. Nós É homens, injusto, é injusto. nós homens, basicamente, só conhecemos 2 deusas, que é a deusa mãe, a Deméter, e a Afrodite, é a deusa que vai excitá-lo e provavelmente ele vai casar com uma Afrodite. Ele não conhece as outras deusas, então fica muito limitado. Ou está no papel de mãe ou está no papel de Afrodite, a deusa do amor. Então, quando Ele o conhece a homem bruxa também, né? amplia a sua visão dos outros arquétipos das mulheres, do feminino, facilita muito para ele. Paty, tem uma pergunta aqui. E como as pessoas identificadas pela diversidade GLBT podem usar a sabedoria das deusas? Do mesmo jeito que quem é heterossexual. Não tem essa. Não tem nada a ver. A sexualidade não tem nada a ver com a questão de você reconhecer os arquétipos dentro de si. É Não igualzinho. importa com quem você faz sexo, né? Verdade. Não é. Eu acho que é para todo mundo. É humano. Sexualidade é uma parte da gente. Ah, não, mas aí o LGBT tem uma questão da identidade, etc. Beleza, vamos ver
como isso se expressa, né? Porque eu acho também que é muito aprisionador, talvez, não existe essa palavra, eu acho, mas aprisiona muito, por exemplo, uma mulher trans, né? Ela vai ter que ser uma Afrodite? E se ela é uma Tenona? Qual que é? Sabe? Eu acho que assim, é muito subjetivo, mas eu sou feminista, já virou. Antes eu brincava nas minhas palestras, falava assim: olha, gente, eu sou feminista, tá? Não me xinguem. Hoje em dia, você tem que pensar 1000 vezes antes de falar que é feminista, porque você vai ser identificada com esse bando de gente muito louca que anda por aí, né? Ultimamente em rede social, em avenidas paulistas da vida. Né? Não tem nada a ver. Eu não me identifico em nada com esse pessoal. Mas eu acho que a gente tem que lutar pela igualdade mesmo, de direitos, de você poder ser quem você é, não melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Claro. Né? Então, assim, fortalecendo o que eu falei, da mesma forma, tá? Eu acho que a sexualidade da pessoa não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, é para todo mundo. Bacana. Outra pergunta. Homem com muitas características femininas, que quer inverter os papéis com a mulher. Qual Deus acessar? O homem, no caso? Homem. Ele quer inverter os papéis. Ele tem muitas características femininas que quer inverter os papéis com a mulher. Qual Deus a acessar? Eu não sei se eu estou entendendo bem essa pergunta, mas vamos dizer, assim, talvez, veja se eu entendi. A mulher é muito mais ativa um homem que o homem. muito feminilizado, tem muitas características femininas. Ele é sensível, ele é intuitivo, Delicado. não é ele que instala o chuveiro em casa, é a mulher, né? Aqui em casa é assim. Né? Ele Nem quer por inverter isso... o papel com a mulher na pergunta. Qual Deus acessa? Quer inverter? Ai, Alberto, tá confuso isso aí, eu não entendi direito, não. Ele quer inverter qual o papel. Deus quer inverter? Eu diria assim. Você entendeu? Eu não entendi, desculpa. Mais ou menos. Deixa eu tentar. Assim, os homens, quando como ele não tem a consciência de todas as características das deusas, né? Então ele fica muito limitado entre a mãe e a Afrodite. Tá. Agora, certo. Um homem muito sensível, um homem que tem muitas características, um homem que parece uma mulher. Acho que a pergunta é por aí, né? É como se um homem que se parece muito com uma mulher. Né? Aí eu acho o seguinte, a questão da ânima e o ânimos lá de Jung. A gente pode ir por Jung, né? O quanto uma ânima se parece mais com uma mulher do que o oposto de um homem. Quando o oposto de um homem, a ânima de um homem se parece muito com uma mulher, então há um desequilíbrio aí, não é isso? Então, eu acho que a gente está indo para os papéis culturais, sabia? Das pessoas. Sim, sim. Porque tem casamentos muito legais, assim, onde o homem materna e a mulher é a provedora. Sim. E eu acho que isso não é um problema. Se a gente pegar o trabalho do Jung lá no começo do século XX, né? E a estrutura social que a gente tinha, a cultura era bem diferente. Então, eu acho que é legal a gente não pegar isso como parâmetro. É uma suposição que eu estou fazendo aqui, né? Porque hoje as coisas... E não só hoje, viu, Alberto? Quando eu faço trabalho com as mulheres sobre ancestrais e tudo mais, o que mais surge é que a avó era uma mulher super forte, ativa, que fazia isso, fazia aquilo, blá, 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 e muitas das vezes o avô era mais quietão, mais na dele, chururu. Né? Mas assim, eu acho que eu agora entendi bem a pergunta. Tá. Assim, o que acontece com a mulher também? Quando ela tem uma deusa muito dominante, né, a mulher fica doente. O homem, sim.
Sim. Se nós somos também homens influenciados pelas 6 deusas, e o homem é influenciado, por exemplo, por uma deusa, ele tem muita influência de uma deusa só, há um desequilíbrio nesse processo, né? Uhum. E aí o homem fica parecendo uma mulher, ou uma mulher fica parecendo um homem, quando há um desequilíbrio ou a possessão de um arquétipo só. Quando há a possessão de um mito só, por exemplo, a pessoa fica doente, não tem como. Sim, você tem toda a razão. Eu acho assim, a questão é quando isso está atrapalhando, no caso aí deve ser isso, né? Está atrapalhando o relacionamento, está tendo uma confusão ali. Provável, o que eu já vi acontecer. O homem é muito, o cara é paradão, não é ela arruma tudo em casa, ela que tem que ficar agitando. E aí a mulher tem uma expectativa com esse homem de que ele que devia estar fazendo isso. Né? Eu acho que para além das deusas, eu acho que está na hora de sentar e conversar para ver, porque assim a gente não muda ninguém, né? E eu acho que o trabalho com as deusas é de reconhecimento. Se for uma sombra de que o cara tem uma questão com a mãe, que você falou das 2 deusas mais acessadas, mas tem a Bruxonilda da Hera, né? Exato. Porque ele pode casar com a Afrodite, mas aí passa um tempo, ele vai começar a ver a Hera naquela Afrodite, e aí que o bicho pega, né? Quando a paixão abaixa ali. Eu me lembro que o Roger dizia o seguinte: claro, nós somos influenciados, homens e mulheres, por 2 ou 3 deusas mais atuantes, e sempre tem uma deusa na sombra, né? Normalmente. Sim. Quando há mais do que uma deusa na sombra, né? Ou atuante é mais uma deusa ou 2, então há um certo desequilíbrio. Por isso que a ideia da roda das deusas é em busca da harmonia entre todas essas características que são apresentadas por essas 6 deusas. E sempre a busca é a busca deste equilíbrio das deusas, né? Sim, sim. Quando há um desequilíbrio nisto, há problemas. Assim, o que eu entendo disso também, Alberto, é assim, por exemplo, é legal a gente reconhecer todas as deusas da gente, essa harmonia é esse reconhecimento, né? Agora, a expressão harmônica de todas as deusas, eu acho um pouco tópico, tá? Assim. De verdade, assim. Com certeza. Eu acho que vai da fase da vida que você tá, né? Então, assim, uma mulher que é uma tenona ali, que eu acho que quando a deusa está o Roger mesmo fala isso, quando uma deusa está muito pontuada, entre aspas, né, muito expressada ali, muito manifesta, em detrimento das outras, ela pode ser a deusa sombria. Não é porque ela tem mais pontos ou porque ela parece mais que ela que está mais na luz, que ela está mais curada, né? Uma Hera forte, muitas vezes, é uma tirana, né? Uma Afrodite é uma devassa. Nossa, né? Com certeza. Há um desequilíbrio. Então, você percebe. Então, eu falava sempre, presta atenção, eu falo, né, nos trabalhos, presta atenção na deusa que está frágil, porque o seu tesouro está ali. Muitas das vezes está lá o tesouro, porque a gente é do humano a gente negar as nossas potências. Eu sei que tem outros mitos que você tem no seu trabalho. Tem algum outro mito que pode ajudar a complementar essa roda das 6 deusas? Você acha que é pertinente? Eu vou falar bem rapidinho, porque eu apresentei esse trabalho para o Roger, né? Sentei para ele, mostrei para ele como eu fazia a roda das deusas, né? Lá em 2007. Sim. Naquele primeiro workshop. E como o meu trabalho é muito baseado em espiritualidade celta, espiritualidade nativista e tudo mais, a questão da tríade, como em muitas outras formas de religiosidade, é muito importante. Então, o diferencial do meu trabalho, além das 6 deusas, é que dentro da roda, no centro dela, para fortalecer a caminhada pelos templos, né, a gente tem uma trindade, né, que é formado por Hestia, que é a dona do fogo. A minha interpretação da Hestia é diferente da Shinoda Bolen. Eu não coloco a Hestia como uma mulher do lar, aquela coisa toda que ela fala. Não é que eu discorde, eu vejo de outra forma. Então, ela é como se fosse o Espírito Santo,
a alma da gente. Então, ela está ali no centro e ela está acompanhada de duas faces que nos fortalecem também, que tem tudo a ver com o transgeracional, com o trabalho de ancestral dentro do xamanismo, que é a criança, que é a Core, né? Então, é a menina interior ou a criança interior, e a Hecate, que é a anciã, que muitas das vezes aparece sim como um ancestral, uma avó, um avô às vezes, né? Claro. E aí você tem essa tríade. Então, o gráfico, né, a mandala das deusas no meu trabalho, ela tem essa distinção. Então, a gente parte desse centro, e quando a gente compreende e assume esse centro, né, a gente vai acompanhada dessas forças, caminhar pelos templos, e no final a coroação, né, dessa mulher ou dessa pessoa que está fazendo a vivência, como a Hera, né? Então, Sim. a Hera, ela se transmuta, ela sai do templo isolado dela e vai para o centro, e ali tudo une, né? Integra tudo mais. São Que 9 bacana. deuses. Que bacana. Então, é um trabalho que eu amo, estou um pouco parada agora, já expliquei, né, por quê. Claro. Mas segundo semestre, e assim, é muito tempo da vida fazendo isso, né, Alberto? Eu sei que é uma das minhas missões, né? Com certeza. Bom, Que a Paty. gente vai fazer junto qualquer hora, não é verdade? Precisamos. Precisamos fazer um sociodrama juntos. Pelo E amor de Deus, coisa encantada. espero que as coisas melhorem nos próximos meses, que todos sejam vacinados, que a gente volte mais ou menos à normalidade, para voltarmos a nos reunirmos, encontrarmos pessoas. Né? E esse é um dos trabalhos que mais adoro fazer, que é o trabalho com as deusas, com o Você faz feminino. lindamente. E é muito gratificante. Estamos sempre aprendendo e quero aprender mais com você. E eu com você, porque você também é meu professor querido, meu irmão. Você sabe o amor e respeito que eu tenho por você, o quanto você já me ajudou, assim, de verdade. Nos meus momentos difíceis, você foi uma das poucas pessoas que eu falei com, né? Quis dizer algo Claro. Te amo, viu, Alberto? Amo sua família. Obrigado. Eu acho... Somos filhotes do Roger, né, meu bem? Exato, filhotes do Roger. Bom, alguém quer mais alguma mensagem, fazer mais alguma pergunta? Porque aí nós vamos agora terminando. Nossa, já deu 1h30. É pouco. Bom, Paty, então as suas últimas Afrodite louca. palavras. Minhas últimas palavras é que últimas palavras. a gente seja boa com a gente, que nós sejamos bons com a gente, homens e mulheres, de verdade, generosos, não de uma forma egóica, mas de uma forma humana, e que a gente reencontre a beleza, assim, que a gente agradeça todo dia por estar vivo, por estar viva, por ter comida, por ter trabalho, as coisas do cotidiano, porque, como a Atena fala para Ulisses, eu adoro falar essa frase, né? Numa passagem da Odisseia, a Atena fala: os deuses não fazem pelo ser humano aquilo que só o ser humano pode fazer. Então, se a gente cuidar da nossa vida, cuidar do nosso cotidiano, cuidar das missões que nos são dadas, os deuses olham para a gente e sorriem, sabe? Então, para que e assim, eu acredito piamente que essas divindades, toda vez que você fala o nome de uma deusa, o fogo dela acende, né? Exato. E ela não morre. O Neil Gaiman fala lindamente sobre isso nos Deuses Americanos. Então, toda vez que você lembra, a mesma coisa dos ancestrais, enquanto você lembra, né, daquela pessoa, daquela divindade, ela está viva. Então, que a gente consiga se integrar aí e resgatar a fé, né? Não só no ser humano, mas na vida também. Que bom. Obrigada. É a fenomenologia, né, que acontece, né? Exatamente. Bom, quem não conhece o livro do Roger, é esse aqui. E não está aparecendo por conta do... Não? Não, é por conta do fundo que você está usando. Fundo. Oh, meu Deus. Espera aí, eu tenho aqui. Você tem? Espera aí. Oh, meu Deus, cadê? É porque eu não pintei a parede aqui, eu tenho que colocar o fundo. Tá velho, mas tá inteiro e tá autografado, por que não? Estão vendo aí? A deusa interior. Muito bom. Querido. Vale a pena, fala das 6 deusas na visão do Roger,
junguiano. Roger está aqui com a gente. Tá Falei, quando a gente lembra, lembra da pessoa, ela está aqui com a gente, ele está aqui vivão com a gente. Que bom. Bom, então, muita saúde, obrigado por todos pela participação, pela presença, que usem e abusem dessas deusas, né? Tá bom? Não abusa muito, não. Paty, mais uma vez, brigadão. Tá bom? Eu que agradeço, amei, a gente se vê Alberto. por aí. Tudo Valeu, beijo para todo mundo. Todas. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, valeu.